Está começando mais um Talk da Saúde Cast, lugar para falar sobre saúde de maneira integrada. Quem está falando aqui é Rafa Brandão. Fala pessoal, Edma Alves aqui, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Talk da Saúde. É isso, galera. Lembrando que estamos em todas as plataformas, então segue a gente. Pequeno acidente de luz aqui, Rafa Brandão. Quem tá nos vendo, viu minha cara agora de susto? Não, Se eu vou você editar. tá ouvindo... Eu vou editar. Você vai editar. Você vai cortar isso mesmo? Você não vai cortar isso, não. Eu acho que ela não devia cortar, cara. Então fala, o que você ia falar? O que aconteceu aí? Narra. Um acidente de luz aqui, porque a gente grava com essas luzes no rosto. Quem tá só ouvindo, para agora e vai lá no YouTube ver minha cara, que foi engraçada, com certeza. Mas aproveita Rafa, e curte continua. e segue. Aproveita e tira foto, print, faz um meme, me manda. A gente está em todas as redes sociais, Rafa Brandão, só procurar @Toque da Saúde e no nosso portal www.toquedasaude.com.br. Além de áudio e vídeo, você tem textos, outra maneira de levar informação sobre saúde para você. Por favor, vai lá. Galera. Então, se você está ouvindo a gente no Spotify ou no YouTube, por favor, dê aquele joinha, siga a gente, avalie o nosso episódio no Spotify, porque isso é muito importante pra gente levar informação e a plataforma entender que a gente tá legal, a gente é legal e manda pros seus amiguinhos. A gente merece, e por isso a gente trouxe um convidado especial hoje. Hoje é um episódio especial pra gente. A gente tem uma história com esse convidado, a gente gosta muito dele. E é um prazer o Talk da Saúde participar de um lançamento de um livro. É inédito isso pra gente, né, Rafa? Lançamento de livro do Talk da Saúde. De muitos, eu espero. Não é isso? E para isso, quem a gente trouxe, Rafa Brandão? Cara, primeiro eu queria falar um pouco. Quem é esse cara aqui? Você fez uma introdução linda, mas foi o cara que foi responsável por grande parte da minha educação, da minha formação, não, às vezes até indiretamente, porque quando eu tive contato ao conteúdo que ele passa, que é correlacionar a ciência de movimento na perspectiva evolutiva, isso mudou muito a minha vida, tá? Tanto profissional quanto pessoal, eu já falei isso várias vezes. E também me deixou mais, entre aspas, mais leve em algumas condutas, mais leve com a vida, porque entendeu o porquê de algumas coisas relacionadas à nossa espécie tirou pra mim, pelo menos pra mim, um peso muito grande das minhas costas e, consequentemente, isso afetou de forma grandiosa o meu trabalho e a minha vida, relacionada à humildade, principalmente. Então, não sei se eu já te falei isso. Queria muito agradecer, é muito importante que o Toque da Saúde realmente está proporcionando o pré-lançamento do seu livro, porque como me ajudou, eu quero levar isso para as outras pessoas. Então, seja muito bem-vindo. Obrigada, Pablo Santurbano, por confiar na gente, por fazer isso. Queria muito te agradecer e seja bem-vindo ao Toque da Saúde. Obrigado. E para quem não te conhece, Pablo Santurbano, por favor, se apresente para a galera aqui, que é muito difícil a galera não te conhecer, né? Ainda mais se segue o Toque da Saúde, mas para a galera que tá aqui pela primeira vez. Quem é o Pablo Santurbano? É um pouco difícil, né? Mas assim, hoje eu costumo me apresentar da seguinte forma. Eu sou um fisioterapeuta que inquieto com a minha atuação e pela necessidade, muitas vezes, de cuidar melhor das pessoas, eu fui sempre assim tentando buscar coisas diferentes. Caí em armadilhas, depois me reergui. E quando eu encontrei a evolução, eu comecei a achar um campo do conhecimento que começou a me responder uma série de perguntas que eu tinha. Tudo bem, surgiram várias outras, mas é aquela velha história. Mas começou a me responder uma série de perguntas e começou a me ajudar a ajudar outras pessoas. Então, desde que isso aconteceu, eu fui meio que arrastado por esse movimento, por essa onda, assim, por esse tsunami que foi me levando, né, para estudar cada vez mais evolução, depois de algum modo virar um tipo de referência e ajudar outros profissionais a trilharem esse caminho. E cá estou eu sou um fisioterapeuta que, num determinado momento, há um pouco mais de 10 anos, começou a estudar evolução biológica, né? Então, esse sou eu. Boa. Eu te conheci pelo YouTube, e a primeira vez que eu te vi era engraçado, porque eu via, não sabia se eu estava vendo, tipo, sabe quando você encontra artista na rua? Você fica meio assim, nossa, mas ele é mais alto do que eu pensava, foi muito engraçado quando eu te vi a primeira vez, eu lembro da sensação, assim, foi muito estranho. Mas você era um ótimo comunicador no YouTube. Depois eu tive a oportunidade de fazer o seu curso, que foram 5 dias de avalanche de conhecimento. Queria saber, assim, para quem tem a oportunidade de fazer vídeos longos no YouTube, dar um curso de 5 dias, qual é a vantagem do livro?
Eu acho que muita coisa mudou também, né, Edmund? A gente pode começar a falar um pouco disso, né? Eu acho que, de certo modo, a rede social, vamos dizer assim, e o YouTube é um tipo de rede social, ele acaba não favorecendo muito quem se aprofunda demais. Então, isso é até um dos motivos que eu fui produzindo menos conteúdo ao longo do tempo. Mas eu acho que essa nem é a grande vantagem do livro, não. Eu acho que a grande vantagem do livro é que, assim, mesmo no YouTube, quando a gente está falando, por mais que eu fizesse um roteiro, tópicos lá, por exemplo, que era o modelo que eu fazia os vídeos antigamente, né? Às vezes você não é capaz de cobrir todas as premissas e rechear com evidência cada premissa do argumento que você está fazendo. Porque a fala, ela é complicada nesse sentido. O livro, ainda mais eu, do jeito que eu escrevo, que não tem nada de talento, é muito suor mesmo, assim, eu reescrevo o parágrafo muitas vezes. Me dá a oportunidade de cobrir as premissas do meu argumento. E por mais que a primeira edição, eu acho que a gente vai acabar falando da primeira edição, eventualmente, aqui, hoje, né, eu olho para ela, não estava do jeito que eu queria, me serviu também para expor melhor aquilo que eu estava expondo, entendeu? Porque, vamos ser honestos, nem todo mundo tem saco mesmo para ficar no YouTube. Eu fazia uns vídeos grandes muitas vezes, e eu vou dizer, a não ser que você assistisse lá todos os 100 vídeos do canal, que uma época chegou a ter muito vídeo mesmo, e tentasse fazer um mapa mental daquilo, é difícil você entender, porque é difícil para mim, entendeu? O curso FBA foi uma construção de anos, são 2.000 slides naquele curso, o livro, a mesma coisa, muita referência, né? Eu nem contei quantas referências tem na segunda edição, até uma falha minha, mas na primeira tinha 600. Então, é muita coisa mesmo. E aí eu acho que, por mais que todo mundo está sujeito a errar, a falhar num argumento ou outro, o livro ele minimiza um pouco isso. Porque eu leio tantas vezes aquilo e reescrevo e tal, que eu consigo cobrir todas as premissas que eu estou tentando usar para defender a argumentação ali. Então acho que esse... E aí tem um outro lance, porque o fato de você pegar o livro, né, e abrir e ler, o timing é completamente diferente. É uma conversa que você tem com você mesmo. Né? Cara, parece que você leu minha mente. Eu ia falar isso. E eu acho que esse conhecimento aqui, ainda mais por se tratar de um racional, Ed, porque isso aqui, eu não sei se vocês concordam, a gente pode até conversar sobre isso, mas é uma estrutura de pensamento para você usar. Quando você está conversando com você mesmo e você, por exemplo, não entendeu uma frase, você volta. Você pode fazer isso no YouTube, mas dificilmente você faz. Dificilmente a gente faz isso. Hoje as pessoas veem os vídeos em 2 vezes ali na velocidade e tal. Então... dá o tempo do impacto acontecer. Também como você nunca termina num dia, às vezes você lê poucas páginas num dia. Eu, por exemplo, eu tenho os meus livros de cabeceira, sabe quando eu paro de ler? Quando eu sou impactado. Às vezes é 1 página, às vezes são 5. Mas eu sempre paro de ler para ir dormir com impacto. É uma coisa... Tô confessando que é uma coisa bem particular. Nossa, você não tem essa maturidade. Eu paro de ler para ir dormir com impacto, porque senão aquilo morre na tua mente, entendeu? Aquele impacto, ele morre. E o livro, como você precisa ter esse tempo, eu acho que tem mais chance desse impacto acontecer. E dessa absorção acontecer. Porque, cara, eu tô há 10 anos nisso publicamente, mas tô há muito mais anos estudando isso publicamente. E até hoje, assim, eu me surpreendo às vezes com o que é trazer um campo de conhecimento pro nosso, assim, né, da biologia evolutiva. Então, eu acho que o livro, ele te dá isso. Eu tô lendo aqui um comentário do editor, do Rafael Pontes, que ele diz muitas vezes, né? A gente revisou muitas vezes mesmo os parágrafos. Ele sabe, coitado, né? Enche muito o saco dele. Eu falei que não tem maturidade porque eu fico ansiosa pra saber o que tem depois, pra concluir o raciocínio, sabe? Eu tenho essa dificuldade. Mas o mais rico, Rafa, e você sabe disso, porque você faz isso em relação ao movimento, é quando a pessoa descobre sozinha. E vamos supor, o que você tem a perder se você não continuar? Eu tô advogando mesmo, tá? Para você tentar fazer isso. Mas o que você tem a perder? Nada, porque você vai ler esse livro depois. E o que você tem a ganhar? Uma reflexão inédita, inclusive diferente da do autor. Então eu acho que... E a gente faz isso com o movimento muito. A gente deixa as pessoas descobrirem o caminho. O aprendizado é isso, né?
Então, pense nisso da próxima vez que você for ler um livro, tá? Isso aí tu vai ensinar no Clube do Livro? Vamos ver. Acho que sim, vamos ver. Uma coisa que você falou, que às vezes traz uma reflexão diferente do autor. Eu tô lendo um livro agora que ele mesmo tem umas partes grifadas. O próprio autor já vem impresso umas partes grifadas, pelo que eu entendo, que ele julga importante, né? Que ele julga mais, que alguém que estaria lendo aquilo sublinharia. E é engraçado que às vezes eu sublinho umas partes que ele não sublinhou, e o que ele sublinhou eu nem acho tão diferencial. Aí, você falando isso me veio essa reflexão agora. Realmente é muito individual. Uma leitura é aquele seu momento. Você vai no seu tempo, acontece muito comigo. Lembra daquele cliente? Fala, cara, é esse cliente, é isso. Eu já vou usar isso amanhã com esse cliente tal. E realmente num vídeo passou, você já, como o roteiro é muito mais coeso e tem muito mais informação rápida, a próxima também já é muito interessante, então acaba que você vai ali no embalo. Eu também sinto essa muita vantagem. E eu tenho duas coisas para falar sobre isso, rápido, porque a gente tem muita coisa para cobrir, né? Mas hoje ainda a demanda de vídeo é que você seja impactado a cada 5, 10 segundos. Então isso é péssimo nesse sentido de absorção. E uma outra coisa que eu queria falar é que o Kindle, né? Não sei se vocês têm o hábito de ler no Kindle, mas quando você compra um livro lá pela Amazon, ele mostra aonde as pessoas mais sublinharam. Vocês já viram isso? Já, eu ia falar isso quando ela falou sobre... Né? E é muito interessante ver esse tipo de coisa, mas quando é em grupo, cara, porque, eu tinha esse negócio de destacar. Vocês leram a primeira edição, não sei se vocês lembram. Às vezes eu destacava em negrito uma frase inteira. O meu editor tá aqui online, se eu falhei em alguma, você me corrige aí, Rafa, mas eu acho que eu tirei de tudo. Eu tirei todos os negritos justamente para isso, para deixar a pessoa achar o que ela acha mais importante ali, né? Na segunda edição ela tá sem esses negritos que eu fazia antes mesmo. Bacana. Nunca tinha pensado por essa perspectiva que você tá falando de refletir, de dormir, do negrito acabar te dando aquele empurrãozinho, né, pra tu pensar, induzindo. Bom, se você quiser, como autor, pode até ser bom, né? Dá pra usar isso a seu favor também, vai. Com certeza, mas acho que pelo que eu te conheço, pelo que eu conheço da FBA, a liberdade é importante, né? Mas falando nisso, Pablo, eu sei quanto imagino, na verdade eu não sei, imagino quanto é difícil escrever um livro, principalmente quando você tem um respaldo científico absurdo, porque as coisas mudam muito rápido, tá? Apesar de ter um gap que é para chegar na prática, o quanto a gente tem contato com esse conhecimento que acabou de ser publicado, e devido a isso, obviamente, eu acredito que seja devido a outras coisas que você já falou, você teve que reescrever esse livro. E aí a gente está num momento onde as atualizações acontecem a todo momento de uma forma muito rápida. Você mesmo deu o exemplo daí do vídeo, né? Que está a todo momento. Por que você precisou reescrever esse livro? E principalmente, você pensou nesse segundo livro de uma forma onde você não vai precisar reescrever tão cedo? Essa é importante. Eu tentei. Tá. Tô respondendo primeiro a última pergunta, tá. Rafa. Eu e o Rafael, a gente tentou, tá? A gente tentou fazer pegar um isso livro assim. Onde vai ser aquele de cabeceira pelos próximos, talvez, 5 anos, você diz 10 anos era a expectativa. A realidade... Já posso recomendar nas faculdades, então? Inclusive o primeiro foi para algumas, né? Eu cheguei a doar para algumas faculdades. Algumas bibliotecas pediram, tinha que ter no mínimo 5, se eu não me engano. Aí eu doei, né? Bacana. Mas eu acho que esse ele tá mais apto a isso, tá? Ele tá mais apropriado para isso. A expectativa são 10 anos, ainda são 10 anos, vamos ver. Daqui a 5 a gente conversa de novo, tá? Mas eu vou te falar até qual é a minha maior motivação para ter feito assim. Porque eu quero traduzir ele para o inglês, então eu não quero mexer. Legal. Então o Rafael, a gente vai terminar o volume 2 e o Rafael já vai entrar na tradução já imediatamente. Então a gente vai traduzir e aí eu não vou poder mexer nele em português, entendeu? Então como que foi a nossa estratégia, tá? Primeiro até eu acho que por duas questões. Primeiro por a gente está sempre aprendendo, a cada dia que passa, a gente está aprendendo a interpretar ciência. Eu tenho uma formação de mais de 20 anos, né? Então eu comecei a faculdade há mais de 20 anos. E naquela época, entendeu? A gente não falava de nada disso que a gente entende.
já há muitos anos eu venho me aprofundando na interpretação dos dados científicos, que eu acho que é a coisa mais complicada, né? A gente saber separar o joio do trigo, comparar um artigo com outro, que às vezes tem resultados absolutamente contraditórios. Então eu acho que nessa segunda edição eu me sinto mais preparado para isso também. Tá? Então eu consegui saber onde que eu tinha que deixar as minhas afirmações com uma dose de incerteza um pouco maior e onde eu podia deixar os meus argumentos com uma dose de incerteza menor. Porque certeza a gente nunca tem, mas com uma dose de incerteza menor. Então, e até isso foi uma coisa que a gente trabalhou muito no livro, né? Essa coisa de deixar as coisas que estão mais em aberto, abertas no texto mesmo. Mas uma coisa que eu não fiz no primeiro livro, que eu me senti mais confiante, mais maduro para fazer agora na segunda edição, foi fincar mais o pé em algumas coisas, entendeu? Então, eu consegui defender algumas coisas que eu acho que eu não defendi tão bem e bati mais o pé na primeira edição. E nisso eu estou bastante orgulhoso. Que também é aquela coisa, quando você publica algo com essa ideia de seguir essa diretriz científica, está sempre sujeita ao crivo dos pares. Óbvio que mesmo que eu tenha defendido algo que eu julgo ser o mais apropriado para aquele fenômeno, eu posso ainda estar errado. Mas eu estou mais seguro na defesa dessa argumentação do que eu estava, por exemplo, na primeira edição. Isso é bem, bem engraçado quando você faz uma coisa por muito tempo, né, Pablo? Às vezes na profissão a gente acaba migrando muito de função, a gente acaba mudando muito, e aí quando você faz uma coisa por muito tempo, por exemplo, como esse livro, né, que, ele foi lançado em 2017, tu começou a escrever com certeza antes, e aí 13. Assim que acabou, exatamente, eu penso sempre, faço a analogia com o meu curso de coluna que eu dou também há muitos anos, e tem coisas que mudaram completamente, mas tem coisas que aquele slide não sai. Tá, eu estou há 7 anos dando curso, aquele slide está lá. Então, isso te reforça, fala, cara, já tem 7 anos a mais de ciência e esse slide continua aqui, então ele tem importância. E vai aumentando a importância disso, né? Então, você consegue falar até, vai por aqui, que isso aqui se provou no tempo, isso aqui parece que é isso mesmo. Então, óbvio que sempre com grau de incerteza, mas realmente as coisas que vão ficando, você vai ficando mais confiante para falar, né? Mas inclusive, muitas vezes até saindo mais literatura apoiando, né? E isso foi uma coisa que aconteceu e tá acontecendo ainda, entendeu? Tá acontecendo ainda. A gente conversou essa semana, as coisas estão acontecendo. E estão apoiando essa visão, né? Então isso traz mais confiança também para a gente bater o pé onde a gente acha que a gente deve fincar o pé ali, né? E defender aquele território. Com certeza. Você sabe que essa semana eu estava trocando mensagens com um amigo, né, da profissão da educação física também, e não só a ciência de movimento está se apropriando desse assunto, né? Um cara que não tem nada a ver falando sobre finanças estava falando sobre evolução. Então, realmente, o conteúdo está sendo disseminado em todas as áreas. Então, acho que vai ficar mais comum, não só na ciência de movimento. Né? Isso, a gente estava... Engraçado isso, né, cara? Eu acho que é por causa do Harari. Imaginaria. E outro dia a gente estava discutindo até um artigo do Harari que criticava o trabalho do Harari e tal. E com muito justas críticas, inclusive. Mas o cara, ele abriu essa porta, entendeu? Criticar é muito fácil, assim. E aquilo que eu até falei agora sobre o meu trabalho. Eventualmente, você pode pegar um argumento meu ali e os pares olharem para aquilo e conseguirem defender uma argumentação contrária daquela, e tá tudo certo. A grande questão do Harari, e nesse ponto tem coisas que ele colocou ali no livro dele que talvez não fossem daquele jeito, mas a grande questão é que ele construiu um modo de olhar para esse assunto. Verdade. Né? E isso as pessoas não falam. Essa cultura do cancelamento, assim, né? Pô, não dá para cancelar o Harari, gente, porque tudo bem, o cara pode ter errado um negócio ou outro, mas o que ele fez é uma coisa espetacular. Olha o que você... Entendeu? Você falou, o cara de economia tá falando. Eu também ouço um monte de gente falando de evolução agora. E, óbvio, e tem também esse momento, né? Que pelo menos uma parte das pessoas passaram a olhar com mais atenção para a ciência. E menos preconceito também, né? Porque antigamente a religião batia muito diferente com isso e acabava invalidando algumas coisas. Exato. Se as pessoas nem se questionarem. Não, e a gente passou por 2 anos no qual a ciência foi fundamental e ela esteve no centro de todos os debates que aconteciam. Né? Então eu acho que
Eu não sei, não digo todo mundo, mas as pessoas que já estavam inclinadas, talvez, a olhar para a ciência, passaram a olhar com mais cuidado para ela. E aí, quando você olha para a ciência, esse é o mote do Evolução e Movimentação. Quando você olha para a ciência como um todo, e ciência não é substantivo, né? É um verbo, é um modo de adquirir conhecimento. Então, quando você olha para esse modo de separar as disciplinas, pelo menos num tipo de visão, tá? Separar as disciplinas é incoerente. Você precisa olhar para aquele fenômeno pelo máximo de disciplinas que você conseguir. Que é o caso do que a gente faz. A gente olha para o movimento por várias outras disciplinas. A gente não olha só pelas ciências do movimento. A gente vai olhar pela biologia evolutiva, pela antropologia e tudo mais. Eu acho que uma das melhores sacadas, assim, eu digo sempre, quando a gente grava o talk, quando eu tenho oportunidade de conversar com as pessoas pessoalmente, que o quanto ter contato com essa perspectiva evolutiva mudou não só a minha prática como profissional, mas também a minha forma de enxergar a vida, sabe? Muitas outras coisas. Assim como a evolução, assim como a complexidade está em tudo, realmente não tem como só você focar por uma lente, olhar por uma lente só da ciência de movimento, sabe? Ela é bem ampla. E eu imagino que... Imagino não, eu tenho certeza que é um estudo muito grande, muito complexo, e não é à toa que você vai precisar fazer 2 volumes, não é isso, Pablo? Qual foi a necessidade? O que você vai abordar? Por que você escolheu esse modelo? Para falar a verdade, eu não comecei com essa ideia, tá? Ela foi uma ideia que foi se desenvolvendo ao longo da revisão. Então, quando eu cheguei lá, esse volume está com 10 capítulos. Quando eu cheguei no capítulo 7, eu virei para o Rafael e falei, cara, vamos ter que dividir, né? Porque já está com 305. O livro, ele saiu impresso com 460 páginas, 464. Já estava com 300 e tanto. Eu não tinha chego na metade da revisão da primeira edição. Então, a gente separou. E aí também a gente não separou de qualquer jeito. O que a gente fez? Eu escolhi que o primeiro volume ele seria toda a introdução do raciocínio, porque tudo que a gente precisa de base para encaixar o racional. Com esse volume, o profissional que lê, por exemplo, e principalmente o capítulo 9 e 10, né, Rafael? Que tá aí. Assim, quando o cara chega lá, ele vai chegar no atendimento dele, ele vai conseguir modificar as coisas. Tá? Então ele vai construir o racional. No segundo volume a gente vai entrar nesse buraco da toca do coelho, entendeu? É a toca do coelho da Alice no País das Maravilhas. A gente vai entrar, que é juntar a complexidade com a biologia evolutiva. Porque não tem como falar de movimento humano hoje sem falar de controle motor. E não tem como falar de controle motor hoje sem falar de complexidade. E são 2 temas absurdamente, eu vou ser redundante, mas complexos. Então... É uma palavra que dá para usar com muita coisa, eu entendo. Então, se a gente tivesse que... Tudo é, né? Então, não tem como tratar desse assunto. Bom, até dá, vamos dizer assim, eu poderia optar por esperar e lançar esse livro ano que vem. Entendeu? Daria, seria um livro de 800 páginas, igual, sei lá... Um livro do Dawkins, e sem exagero nenhum. Vai ser de 800 páginas para mais, os 2 volumes. Para mais. Então a gente vai fazer um outro volume com no mínimo 400 páginas também. Então eu poderia lançar um baita de um livrão. Só que aí assim, gente, eu fui muito pressionado desde 2019. Sobretudo por conta da pandemia mesmo. A galera tava querendo o livro e acabou, entendeu? Só que aí eu tinha essa coisa... Eu não vou imprimir um livro com coisas com qual eu não concordo mais. Porque, gente, o PDF tava lá, era mandar pra gráfica, entendeu? Inclusive, financeiramente, durante todo esse período da pandemia, seria excelente, né, ter a renda do livro e tal. Mas eu optei por só lançar quando eu conseguisse assinar esse livro, assim, não, tá tudo certo, entendeu? Então, eu fui muito pressionado. Eu ainda sou pressionado. Ontem fui pressionado, entendeu? Hoje de manhã... Eu tinha direct falando, Pablo, já dá e tal. Calma, cara, o livro não chegou na minha casa ainda. Eu imagino. Então, você já tá com o livro? Eu falei, não, o livro não chegou na minha casa, mas como? Passei buscar? Mas calma, ele vai chegar, né? Tá aqui, ó, tá aqui. Então quem tiver aí em Campinas, por favor, pode passar na casa dele. Meu, eu não tô reclamando de vocês virem falar comigo no direct. Por favor, continuem, né? Assim, cara, pô, que bom que as pessoas se interessam pelo meu trabalho e vêm falar comigo.
Mas realmente, assim, eu nem fiz essa limpa no Instagram ainda, mas a hora que eu fizer, eu tenho certeza que são centenas de directs mesmo, perguntando do livro. Então o pessoal perguntou muito nesses últimos 2 anos. Cara, eu não tenho dúvidas de quantas pessoas tem, porque nessa época aí, desde que acabou o livro até hoje, todas as minhas palestras e meus e-books têm a indicação do seu livro. Então todo mundo vinha assim, Rafa, aquele livro. Eu falei, então, tá esgotado. Então com certeza tem muita gente. Não, e teve gente até que comprou pelo sebo, cara. Olha que loucura. Porque as pessoas, assim, leem, às vezes se desfazem, né? Vendem e tal. Então teve uma pessoa que eu soube que comprou pelo sebo, mas depois eu procurei na estante virtual e não achei mais nenhum. Eu tinha pouco, né? As pessoas não se desfizeram tanto. Também que é um feedback legal, eu acho. Verdade. Você falou que esse primeiro volume, então, ele vai a fundo no raciocínio. Então eu queria saber, assim, esse raciocínio ajuda a quem? Para quem é esse livro, Pablo? É para profissional de movimento só? Para quem aguenta ler 500 páginas. Bom, primeiro isso. Eu acho que, assim, precisa ter uma predisposição a querer entender o tema. Eu e o Rafael, a gente deixou uma linguagem bem palatável para todo mundo, tá? Então não é só para profissional do movimento. Às vezes escorrega um termo, assim, mas nada muito grave, tá? Um termo da saúde e tal, nada muito grave, dá para todo mundo pegar. Como todo livro também, se pega qualquer livro de divulgação científica, às vezes o cara deixa escorregar alguma coisa ali da área dele, é uma coisa bem natural, tá? Então, esse livro é para todo mundo, sobretudo, se você... Bom, inclusive, a Rafaela Brandão foi a primeira pessoa que terminou o meu livro, né? Não sei se vocês lembram disso, primeira edição. Eu não lembro. Nossa, eu ficava igual louca. Eu publiquei em 2017 e tal, e deu um mês, a Rafa me mandou uma mensagem falando assim, terminei. Eu falei, o quê? Como, cara? Como você terminou já? Terminei. E o primeiro livro tem 500 e tantas páginas e tal. E aí eu não sei se você vai se lembrar, Rafa, que no prefácio da primeira edição eu sugiro que existem 2 modos de ler o livro. Que você pode começar pelo capítulo, na ocasião era o capítulo 8, que você já vai direto para a proposição do raciocínio evolutivo como um paradigma das ciências do movimento. Ou você pode, como eu recomendava, fazer do capítulo 1 até o 12, que aí você passa por toda a introdução ao raciocínio evolutivo, passa pela problematização dele na sociedade, na dor, na atividade física, no exercício em si, né? E aí depois você entraria na parte mais científica, vamos dizer assim, mais dura do livro. Eu não sei se teve alguém que leu esse livro desse jeito, mas eu dividi o livro dessa forma. Então, o volume 1, inclusive, é um volume que eu recomendo para todos. O volume 2, eu não sei como ele vai ficar, mas eu acredito que aí sim ele vai ser mais específico para o exercício, para avaliação e tal. Então, para quem trabalha com esse tipo de coisa, o volume 2 ele vai ser um livro um pouco diferente nesse sentido. A gente nunca sabe como vai ser, né? Mas essa é a minha expectativa, assim que eu terminar, a gente pode conversar de novo sobre isso. Mas esse volume 1 é para todo mundo, sei lá, dá para dar para minha mãe, entendeu? Legal. Dá para as pessoas lerem e absorverem, eu acho que a mensagem ali dele. Vai ter capítulos mais densos? Vai, principalmente o final. Ele é mais denso, né? Que é o capítulo preferido do Rafael. Né, que são os 2 capítulos finais. Porque aí a gente tem que entrar no exercício, tem que entrar na parte mais prática mesmo. Aí a gente vai falar do paradigma anatomo-dissecativo, vai falar de exercício especificamente, vai falar de atividade física, de aderência, de prescrição. Então já entra essa parte nos últimos 2 capítulos. Mas esses 2 capítulos eles devem ser umas 100 páginas no máximo. Toda outra introdução ela vai servir para todo mundo mesmo, tá? Todo mundo que gosta de ler e tiver interesse por movimento, por evolução, eu recomendo o livro, tá tranquilo, com o coração tranquilo, assim, acho que todo mundo vai aproveitar. Fala galera, uma pausa aqui no episódio porque temos novidade. Para você que é do Rio de Janeiro ou próximo, estudante ou formado em educação física ou fisioterapia. Provavelmente, se você é assíduo aqui no Toque da Saúde, você sabe que o nosso raciocínio, a nossa prática é muito baseada no raciocínio evolutivo. Então, nós vamos te dar a oportunidade de beber da mesma fonte que a gente bebeu, que é o curso FBA. Está confirmada a turma para o Rio de Janeiro, de 2 a 5 de novembro de 2022. E claro, o Toque da Saúde tem cupom. Então, se você quiser ganhar 15% de desconto nessa turma, é só você ir no site www.cursofba.com ou vem aqui na descrição desse episódio e só colocar lá o cupom Toque da Saúde, sem acento nu e tudo junto. Serão 4 dias de muito conteúdo teórico e prático,
para você saber como funciona o raciocínio evolutivo na saúde e no movimento. Então, galera, não perca, use o nosso cupom e a gente espera lá. Boa, Rafa. Então fica aqui o convite para você se inscrever nesse curso e encontrar com a gente de 2 a 5 de novembro no curso FBA Movimentação. Vamos falar um pouquinho do livro, Edma? Vamos entrar em alguns pedaços mais específicos? Você estava falando sobre o livro, sobre o volume 1. Aí eu ia te perguntar uma coisa. A gente começou a falar sobre o livro, eu esqueci minha pergunta. Então pode ser, pessoal, que no meio aí de... Então pode ser, pessoal, que no meio aí de... Lembrei o que eu ia falar. Sabia, às vezes vai, mas volta. Fala aí. No Toque da Saúde a gente fala que é para profissionais de saúde, mas é também muito para simpatizantes, pessoas que querem saber mais sobre saúde. Então eu diria que o seu livro é isso. A pessoa que tem interesse de entender sobre saúde também vai conseguir entender. Deixa eu fazer um adendo até, Edma. Concordo plenamente. A primeira edição que ela não foi preparada desse jeito, ela foi preparada mais para profissional de saúde, teve muita gente que leu, que era leiga, ou de outras áreas e tal, e o pessoal trouxe um feedback bem legal, assim. Então, eu acho que ela tá mais apropriada ainda, entendeu? Boa, então, legal. Muito bem, bora falar. Pablo, uma coisa que me chamou a atenção é você começar o livro falando da pandemia de dores. E aí eu queria entender essa escolha e como você acha que esse raciocínio nos ajuda nesse entendimento dessa pandemia. Dor é encrenca, né? Bom, enfim, né? Já começa com uma coisa hiper complexa, mas tudo bem, vamos lá. Primeiro que eu gosto de fazer isso. Não sei se já era da época quando vocês fizeram o curso, mas eu gosto de pedir para que os alunos tragam a sua dúvida mais cabeluda no começo do curso, para eu já esclarecer ela no primeiro momento do curso, né? Então é uma coisa que eu gosto de fazer. Então eu acho que casou. Foi sem querer, mas casou com um pouco dessa minha visão. O ponto é que assim, o livro, ele é uma narrativa minha mesmo, do meu trajeto mais ou menos. E a minha intenção mesmo foi ajudar as pessoas com dor. Então olha que louco. Quando eu comecei a trabalhar, a nossa visão de dor, eu era um profissional que trabalhava na época, a gente dizia que eu trabalhava com postura, porque quem trabalhava com dor não existia, você trabalhava com postura, você não trabalhava com dor. E hoje a gente sabe que são coisas absolutamente assim, diferentes. E na época a gente entendia isso. Então, se bota um pouco, calça o meu sapato, nesse momento ali, 2005, quando eu comecei a trabalhar, eu era um profissional da postura, mas a maioria das pessoas que chegavam para mim era com dor, e a minha promessa de tratar essa dor era com postura. Então, olha a desconstrução que foi acontecendo na minha cabeça. Então foi em 2007 que eu entrei em contato com o meu primeiro livro assim, sobre evolução biológica e tal. E aí foram mais 5 anos para o curso FBA, meio que sair. Então eu conto um pouco dessa minha jornada, de entendendo o que é dor, primeiro numa perspectiva, vamos dizer, mais, não é tradicional, mas mais biomédica da dor, mais estrutural da dor. E depois ter que lidar com um outro paradigma, que é o biopsicossocial e o paradigma evolutivo, desconstruindo absolutamente tudo que a gente imaginava. Então a primeira coisa que eu acho que o paradigma evolutivo conta pra gente sobre a dor é que ter dor é um processo natural, normal, e que a gente deseja... Todo mundo quer ter dor, é isso que eu falo para os meus pacientes, inclusive. Você quer ter dor, você quer ser avisado se algo tá errado no teu corpo, você quer ter dor. Mas alguns tipos e algumas nuances, algumas configurações da dor, elas parecem que são uma situação de incompatibilidade evolutiva. E esse é um dos argumentos que eu faço mais forte nesse livro, por exemplo, que eu não fazia tanto no outro. Então parece que a dor, quando ela se apresenta de alguns modos, e que ela tem a ver com uma questão mais multidimensional, com estilo de vida, e com algumas questões mais biopsicossociais, ela pode ser uma situação de incompatibilidade evolutiva, né? Então essa é a grande contribuição, é você olhar para um paciente e entender, porque hoje vejo o discurso é muito isso. Não dá para você olhar para um paciente sem ter uma visão com dor, sem ter uma visão multidimensional, sem ter uma visão complexa da situação, sem entender que aquela dor não é uma manifestação de uma lesão no tecido, de um dano tecidual, de uma coisa desse tipo. Então, a gente tem esse discurso que hoje está pronto. É diferente, inclusive,
de quando eu estava escrevendo a primeira edição. Ele não estava pronto. Esse discurso hoje já está mais comum, é mais raro a gente encontrar profissionais que ainda não têm essa visão, né? Então, é um primeiro ponto. E aí a gente traz esse discurso e a gente está naquele ponto, tá, mas como vamos fazer isso? E aí eu acho que quando a gente olha para a evolução, a gente encaixa as peças. Porque a gente entende porque a dor evoluiu. Isso é uma coisa fundamental. Quais são os mecanismos de modulação de dor naturais e qual é o processo de evolução deles? E o que está acontecendo? O que deveria acontecer num humano no seu habitat ancestral e o que acontece quando o humano está num habitat de novidade, que é o habitat que a gente vive hoje, que é o ambiente que a gente vive hoje. A gente considera isso, a gente chama, né, de ambiente de novidade, de ambiente, ou ambiente familiar, né, ou ambiente de novidade. Então, quando a gente encaixa essas peças, fica, com perdão aqui do uso da palavra, do trocadilho, fica mais natural a abordagem biopsicossocial. Ela fica mesmo fluida. Ela faz parte de uma conversa que tem começo, meio e fim, tem uma narrativa para o teu paciente, para o teu aluno, ou para você que está querendo entender mais sobre a sua dor, que faz sentido. No livro, a gente vai se apropriar da narrativa bioantropológica. Biológica, antropológica, etnográfica, dos diferentes povos, das diferentes populações humanas, do contexto ancestral humano. Mas na hora de você falar para alguém leigo, hoje, bom, a gente tem pessoas às vezes que não aceitam, talvez, evolução, será que é a melhor palavra? Mas você não precisa trazer isso para essas pessoas, você não precisa falar que você está falando de evolução. Mas dentro da tua cabeça, esse racional encaixou. E aí você vai usar os seus exemplos. Eu muitas vezes vou usar o exemplo de uma criança, como uma criança se comporta. Ou como as gerações mais antigas, não estou falando de 2 milhões de anos, de 200 mil anos, eu estou falando de 2, 3 gerações, de 60 anos atrás. Como elas se comportam. Então você consegue adaptar melhor esse discurso. Então eu acho que é uma ferramenta para essa demanda de uma abordagem biopsicossocial e uma abordagem de curso de vida, uma abordagem de estilo de vida que vem crescendo na medicina, que vem crescendo, né, em todas as ciências da saúde por consequência, né? Total, verdade, verdade. Ô Pablo, vamos entrar em um outro assunto também que me chamou bastante atenção, que é o uso de tela. Você falou sobre criança, eu lembrei de um trecho bem bacana que você tem, que eu vou ler aqui, que você fala que a possibilidade de interagir socialmente à distância, atrelada ao uso em excesso de telas, pode estimular uma tendência para interação no ambiente digital sobre interações presenciais. E no final você complementa, lá depois de desenrolar. Se a necessidade é a mãe da inovação em comparação aos dias atuais, a falta de recurso de alguma maneira obrigava as crianças a interagirem mais entre si e com os objetos que tinham disponíveis, brincando mais com a própria capacidade de se movimentar, por exemplo, com objetos simples e principalmente usando a criatividade. Me impactou muito essa parte. É um viés, né? Também é um viés. E a minha pergunta é, como é que está em relação à evolução isso, tá? Esses estímulos cognitivos, esses estímulos motores e a falta de muitos desses estímulos. Nós, como humanos, vamos conseguir evoluir e nos adaptar para o uso dessas telas? O que essa reflexão, na verdade, muda? Que mudança é essa? Nossa, tem muita coisa aqui para cobrir, né? Muita coisa. Então vocês me ajudem a não me perder, porque a tua pergunta foi muito bem feita, foi simples, mas ela envolve tanto assunto, Rafa, que a gente vai ter que cobrir isso aqui agora. Eu achei excelente. Primeiro, como pai, cara, revisar a literatura sobre tela, impacto na saúde, tanto mental quanto física, foi chocante. Foi chocante. Nem tanto para os meus filhos, porque aqui em casa a gente consegue administrar relativamente bem isso. Claro que meus filhos às vezes ficam na televisão. Negativamente. Negativamente. Tá? Mas assim, até tem duas. Bom, então aqui em casa a gente dá um jeito, tá? Não importa muito como a gente faz, mas assim, por exemplo, eles não usam tela de celular. Quando tem que ver, vai para televisão, já é um ponto. Mas assim, foi até chocante para mim como pai, porque meus filhos vão ter que lidar com pessoas no futuro. Sim. Que estão grudadas na tela. Então, vamos tentar ir desamarrando esse emaranhado aí que você fez, tá? E já trazendo a visão evolutiva para isso. Existe uma ideia dentro da evolução que ela é mais contemporânea. Ela não vem lá da época de Darwin, junto com a teoria da seleção natural ou então de Mendel, da hereditariedade. Ela é mais contemporânea, tá?
qual é essa ideia? Essa ideia não, ela é uma teoria já. É da plasticidade ontogenética. Então, nós evoluímos para desenvolver as características que a gente precisa para ter sucesso reprodutivo. Já posso destrinchar isso com vocês, se vocês acharem necessário. Então, nós evoluímos para desenvolver as características que a gente precisa para ter sucesso reprodutivo. Se fomos expostos a um ambiente familiar ao ancestral. Nossa. Então, quando você lê isso, eu até falo, cara, eu acho que a gente escolheu as palavras certas, porque a vontade de falar, de escrever é ser radical. É falar assim, cara, desgruda da tela, porque o humano não evoluiu, principalmente nos primeiros anos de vida, para uma interação abstrata só com o dedo e com os olhos, entendeu? Tipo, é basicamente isso. E você mexe num vespeiro. Porque se a plasticidade ontogenética diz que nós evoluímos não para ter as características que favorecem a nossa sobrevivência, mas para desenvolvê-las num ambiente familiar ou ancestral, quando você oferece isso para uma criança, e a gente pode chegar até no adulto, mas tudo bem, vamos ficar na criança. Quando você oferece isso para a criança, a gente não sabe o que vai dar de quiprocola na frente. Eu não quero, assim, pintar a tela como o maior mal do mundo e tal, mas a minha vontade real, já que nós estamos só nós três conversando aqui, três amigos, não tem ninguém assistindo a gente, mas é comparar ao cigarro no começo do século passado. Essa é a minha vontade real. Tá? Mas esse é o pai apaixonado, crente, falando. Essa é a minha crença. Não temos evidências nem de perto para sugerir uma coisa absurda dessa pelo prisma científico. Mas eu acho que num ponto a gente tem. No começo do século XX, a gente não sabia o mal que o cigarro fazia. E aí você tinha um monte de comercial de cigarro, as pessoas fumavam e tal. Pode ser, vamos supor, né, numa realidade alternativa, que o cigarro não ia fazer mal. Aí lá na década de 70 não ia sair os estudos mostrando que cigarro aumentava, por exemplo, a probabilidade de você desenvolver câncer e tudo bem, tá? Mas o que a gente sabe sobre tela? Principalmente quando ela mexe nessa coisa da plasticidade ontogenética. A gente não tem tempo e a gente não tem nem desenho de estudo ainda feito, tá? Isso é uma coisa que eu trato aí nesse capítulo que vocês leram. Porque nem os desenhos de estudo ainda estão prontos. Nós estamos formatando um método científico para fazer esse tipo de pergunta bem. Ele não está formatado. Mas as evidências preliminares, e muitas delas de estudos observacionais, porque é isso que a gente tem no momento, elas não são muito animadoras, tá? Não são estudos ainda que a gente bate o martelo, mas elas não são muito animadoras, sobretudo para saúde mental, né? E para questões ligadas à aptidão física. E com alguns detalhes que eu destrincho bem ali no livro, super interessantes. Isso tem muito a ver com o comportamento dos cuidadores. Tá? E assim, o quanto que esses cuidadores usam de tela, é óbvio, né? É óbvio, né? Mas assim, o quanto que esses cuidadores usam de tela, esse estudo para mim foi um dos mais interessantes. Que ele relacionou o impacto na aptidão cardiorrespiratória, se não me engano, o IMC da criança, e relacionou isso com o uso de tela dos cuidadores e, claro, com o uso de tela das crianças. Então, são coisas que a gente precisa repensar, gente. Então, né, vamos pegar no multiverso, né, que está na moda, a gente fala de multiverso agora, por causa da Marvel, no multiverso no qual o cigarro não causa câncer de pulmão. Pode ser que lá na frente, todo mundo fuma, beleza. A gente fez publicidade no começo do século XX, mas no final das contas não deu muita diferença, tá tudo certo, vamos continuar a fumar. Mas a gente não sabe muito bem para onde vai acontecer. E aí que eu acho que nesse livro eu tive mais maturidade para bater o pé. Lembra aquele negócio que eu falei que eu pude bater o pé? Qual é uma das coisas que eu bati o pé nesse livro, e não só nesse assunto da tela, mas em vários outros? Que eu acho que na carência de evidências conclusivas ou de estudos que ainda não têm qualidade suficiente para a gente fazer uma afirmação, muitas vezes causal. Causalidade é um bicho de sete cabeças, mas assim, de você diminuir a incerteza sobre esse tipo de coisa, vale, na minha opinião, usar um racional evolutivo para modificar a tua probabilidade pré-teste. Então, dentre várias outras coisas que você faz antes de ler um artigo, para saber se você, por exemplo, vai modificar uma conduta no seu paciente, no seu aluno ou não, é você calcular a probabilidade pré-teste que aquele artigo tem de modificar a sua opinião, por exemplo, em determinado tema. Tá? E uma coisa que eu trago de diferente, eu acho, tá? Pelo menos eu nunca li nenhum outro autor que traz isso desse jeito que eu trouxe nessa edição, é como acrescentar um pouco
de uma plausibilidade biológica, que é uma das coisas que altera a probabilidade pré-teste quando você vai ler um artigo, mas uma plausibilidade biológica apoiada em raciocínio evolutivo. Então, apoiado num raciocínio evolutivo, humanos são bichos que são os mais ativos entre os seus grupos de primatas e precisam se movimentar para sobreviver. Nós somos... Outra coisa que não tinha também na primeira edição, que eu defendo bastante esse ponto aqui nessa segunda. Nós somos os mais ativos entre o nosso grupo de primatas. Sabia disso. Entre os hominídeos, né? Então, isso favorece ainda mais, é mais uma premissa que favorece o argumento que humanos precisam de movimento para ter saúde. Tá? Então, lembra que eu falei das premissas, das evidências, dos argumentos? Então, mais uma premissa que vai favorecer. Então, dentro do nosso grupo de primatas, nós somos os mais ativos. Portanto, a gente pode supor que se movimentar é importante para o humano. Quando que a gente aprende a se movimentar, pessoal? Aí é só abrir um livro de desenvolvimento motor. É na infância. Principalmente as habilidades motoras fundamentais que vão ser base para todas as outras habilidades que a gente vai desenvolver. Mesmo que você seja um atleta, por exemplo. Mas se você for uma pessoa que não é atleta, tudo que você vai fazer na tua vida, você meio que aprendeu nessa primeira fase da sua infância. Então é uma base de movimento muito grande. É plausível, portanto, supor que se você entregar um instrumento para essa criança no qual ela não se movimente, no qual ela, inclusive, tem um fator ali de horas, né? Porque aquilo é uma coisa que prende a criança ali. Ela não se movimenta, ela só tem interação intelectual com aquela máquina. Você está tirando isso. Então, nesse ponto, eu bati o pé. É importante brincadeira física. E até trouxe outras pessoas que corroboram para isso, inclusive a Sociedade Brasileira de Pediatria, em 2018, lançou um baita no manual, que eu achei incrível. Uma das referências que eu usei até, inclusive, foi essas, mas vários outros estudos observacionais também, e alguns ensaios clínicos e tal, para defender um pouco desse ponto, tá? Será que eu divaguei muito? Eu consegui destrinchar? Super. Não, super. Você levantou uma bola que você não imagina para mim agora. Você respondeu aquela e ainda levantou para a próxima. Eu gostei que a Rafa fez, que foi pegar um trecho do livro. Vou fazer o mesmo aqui, vou imitar coisa boa. Faz-se necessário refletir sobre quais seriam as possibilidades de movimento que o habitat urbanizado poderia oferecer a um corpo moldado para estar em movimentação abundante, intensa e generalista. Pablo, o nosso ambiente atual nos inibe motoramente? Eu acho que sim, né? Eu tenho que falar com certeza, né, cara? É difícil a gente usar uma visão científica e falar com certeza, mas assim, se você considerar o ambiente atual uma cidade bastante urbanizada, né, e um trabalho intelectualizado, que eu acho que esse é um outro ponto que a gente só olha muitas vezes para o ambiente físico. Mas o ambiente cultural, sociocultural é muito importante. Então, um trabalho intelectualizado, o entretenimento intelectualizado, a gente acabou de falar sobre isso agora, que é o entretenimento de tela. Então, é certeza que sim, né? O ambiente ele não oferece esse cenário para a plasticidade ontogenética. Na infância, esse argumento ele é mais forte. Na vida adulta, a gente vai ter que fazer a requisição de outras disciplinas para fazer essa argumentação, Edson. Então, a gente vai ter que entender, por exemplo, de fisiologia do exercício. E tentar entender como que a gente mantém, por exemplo, os nossos tecidos saudáveis, até mesmo as nossas capacidades físicas, inclusive cognitivas, operantes, vamos dizer assim, num cenário no qual, se você cai num avião hoje no meio do mato, qual está a sua... Qual é o teu score? Sabe aquele do Largados e Pelados, que os caras fazem um score antes deles começarem, já viram? Nota não sei quanto, né? O Vitão, por exemplo, nota 9,8. Se o Vitor Carrara tivesse lá. Né? Então, entendeu? Aí tu pega, sei lá, tipo um cara da cidade. Qual é o teu score hoje? Por que é importante isso, Pablito? Se eu tô vivendo em São Paulo, cara. Por que isso é importante? Não é importante para você sobreviver no mato. Bom, tudo bem, o teu avião pode cair no meio do mato, você pode ter que se virar no meio do mato, mas é uma coisa que a chance é muito pequena. É importante para a gente ter uma referência de qual é o cenário no qual o nosso corpo evoluiu para manter saúde. Legal. Ô, Pablo, e você não fala só de... Desculpa te cortar, mas só para ficar claro, porque tem muita gente que está assistindo a gente que não está por dentro ou é leiga nessa ciência do movimento. Você, quando diz de nossas necessidades, você não está se referindo a exercício físico, única e exclusivamente. Movimento de uma forma geral. É isso? Você pode simplificar a grande diferença. Posso. Porque essa é a mudança, eu acho, de pensamento que nós três acompanhamos muito bem aqui. Entre os profissionais,
Não é totalmente difundido, mas já melhorou demais, tá? As pessoas, você já tem aí muita gente pensando desse jeito. Que é isso, assim, a gente está se movimentando agora, nesse momento, conversando. Você está sentado assistindo esse vídeo, você está se movimentando, então a gente precisa entender isso. E a nossa vida antes demandava movimento. E aí, vamos voltar para a brincadeira que é mais simples. Eu cresci na década de 80, então é muito simples. Não tinha opção, cara. Era você sentar, à tarde passávamos nos programas chatos na televisão, entendeu? Normalmente você tinha... tu via, assistia um filme uma vez, tu não aguentava. O segundo filme daquele você não aguentava. Então, não é que nem hoje, né? Que você pode assistir qualquer programa, qualquer hora. Então, é verdade. Você tinha que se mexer, cara, não tinha opção, você tinha que levantar, e eu lembro disso muito claramente. Eu morava num bairro residencial em Santos e eu tinha que levantar a bunda, pedir pro meu cuidador, quem estava me cuidando ali, né, se eu podia sair para brincar com os meus amigos. E eu tô falando de uma criança de 6 anos, 7 anos, eu tocava na casa dos meus amigos, ia brincar, porque era muito chato, é muito chato. Então hoje, esse é o ponto. Eu nem sei porque eu tô falando disso mais, mas eu acho que... Acho que a gente tá falando da diferença de movimento e exercício. Tá, então é que eu acho que a parte física da cidade, da cadeira, do escritório, do sofá, do ônibus, do carro, tá muito óbvio. Isso não demanda movimento da gente. Então o movimento ele não chega nem perto de estimular as capacidades físicas do jeito que o exercício físico estimula. É por isso que a gente precisa de exercício. Por que o exercício faz bem? Tu vai em todas as especialidades médicas, o médico, cara, a chance dele recomendar entre as recomendações dele algum tipo de exercício, ele é muito grande, né? Para uma série de problemas, sobretudo os problemas não transmissíveis, né? Que em grande parte estão associados ao estilo de vida. Tem fatores de risco que envolvem estilo de vida, tá? Então, por que o exercício faz bem? Por que ele é usado como medicina, né? Algumas pessoas falam isso, exercício é medicina, exercício é remédio e tal, não concordo muito com isso, mas é um termo que eu acho que para o público leigo faz sentido. Justamente por isso, porque a gente é uma espécie que evoluiu para se movimentar em determinadas demandas físicas, e o cotidiano não estimula essas demandas físicas. Então tá tudo muito óbvio no trabalho de escritório, na locomoção automotiva, tá muito óbvio na própria cidade, que você não precisa fazer nada mais do que andar. Inclusive, se você corre com uma roupa que não é de corredor, você é mal visto, ou você tá sendo assaltado, ou você é um ladrão, ou algo assim, né? Então, mas o que não é tão óbvio, que eu queria reforçar aqui nessa conversa, que a gente pode ter um monte de gente ouvindo a gente aí, é que a cultura faz isso, entendeu? A tecnologia faz isso, e é uma coisa que às vezes é voluntária, entendeu? Você opta por não se movimentar porque você está sempre muito entretido, ou o teu trabalho é totalmente intelectual, e aí você não é obrigado a se movimentar. Então por isso que o exercício faz sentido nos dias de hoje. E você vai ter vários relatos etnográficos de pessoas que vão em populações de caçadores-coletores, que são pessoas que vivem um modo de vida mais familiar ao modo de vida que provavelmente a gente vivia há alguns milhares de anos atrás. Aí você pede para a pessoa, você convida a pessoa para dar uma corrida, por exemplo, fazer uma corrida com você. E as pessoas simplesmente não entendem essa lógica. Ou então você explica, isso está relatado, não sei se no meu livro, mas no livro do Lieberman tá. Você explica para um Haramuri, você fala para um Haramuri que os ocidentais, que ele faz parte de uma etnia corredora, de caçadores-coletores que são corredores, e às vezes eles vão para provas de ultramaratona e acabam até ganhando essas provas algumas vezes, ou chegando no pelotão de elite e tudo mais. E você fala que os ocidentais, vamos falar com esse termo aqui, né? Mas no livro eu defino o termo um pouco melhor para isso. Mas os ocidentais, eles treinam para correr essas ultramaratonas. E eles falam, como? Ele treina? Como assim treina? Então ele corre para correr? O Lieberman tem uma frase que é até engraçada, né? Que as pessoas pegam um carro para ir para academia fazer esteira. É dele essa frase? No livro dele. Nossa, eu não lembrava. Sabe aquelas coisas que você lê? Ah, não é dele essa frase. Porque não é dele, mas ele usa no livro, né? Ele usa no livro também. Ah, tá. Pensei que ele tinha cunhado. Não, se é do Exercise, a gente já usa essa frase há muitos anos, né? Inclusive, eu nem sei de onde eu tirei mesmo. E eu uso também. E é muito bizarro, Edman, porque é justamente isso. Bom, eu moro num condomínio aqui que tem uma baita de uma área verde, o condomínio é gigante. Se eu der uma volta no condomínio, eu faço aqui 6 quilômetros, ele é bem grande mesmo.
tem uma área verde e tal, e a galera cata o carro pra sair de casa, e de qualquer lugar que você tá no condomínio, pra academia do condomínio, na pior das hipóteses, são 2 quilômetros, mas dá pra sair, caminha. O pessoal cata o carro, sai de casa e vai caminhar na esteira do meu condomínio, olhando pra lagoa, que tem uma pista de caminhada. Enorme, inclusive. E eu fico sozinho nesses lugares, entendeu? Eu vejo isso muito na prática mesmo, assim, ainda mais fora do ambiente de academia, que eu não tô num lugar urbanizado. Isso acontece num lugar onde você tem todas as opções aqui, entendeu? Uhum. Tudo. Você poderia simplesmente se movimentar e as pessoas fazem exatamente isso. Elas pegam um carro, param no estacionamento do clube, chegam na academia, entram na esteira e ficam olhando a lagoa com a pista de caminhada lá. É bizarro. É Vamos aproveitar a pergunta aqui, Pablo. Ele pergunta se você acha que o conteúdo direto. Instagram? Tu tá no Instagram? Isso. Tá. Conteúdo direto. A década de 90 foi a última década de movimentação humana? Porque o Pablo falou da infância. Eu acho que ele estava pensando assim em 90. Acho que sim. Não é isso? Tem uma frase, só antes de você responder, Pablo, tem uma frase do Atala que a gente gosta bastante, eu e Rafa, que ele fala assim: nós agora é a primeira geração, vai ter que escolher o movimento de uma maneira, escolher o movimento de uma forma consciente. Ou seja, a vida dessa geração já não impõe mais isso, nem na infância. Acho que a gente já está mais ou menos na segunda geração. Que quando a gente vai... Esse negócio de geração também não quero entrar nesse buraco, tá? Porque os sociólogos discutem demais esse tipo de coisa. Mas biologicamente a geração é 25 anos, né? Então a gente pode talvez falar que a primeira geração está terminando agora, essa primeira geração. Tem um detalhe que eu também na primeira edição eu não tratava muito, e nisso eu fiz questão de tratar. Nós estamos numa bolha. Uhum. Inclusive quando a gente fala, sei lá, de Brasil mesmo, tá? Uhum. Existe o mundo é muito grande. A humanidade é muito grande, muito complexa, você tem muita cultura. Então, quando você fala de Brasil, que é super heterogêneo, mas nas metrópoles e numa classe social um pouco melhor, sim, mas tem um monte de outros seres humanos no mundo que não, tá? Inclusive no Brasil. Então eu mesmo, como estou mais afastado aqui na metrópole, na minha cidade tem pessoas que vivem de agricultura, de subsistência. Então eu não posso dizer que isso é verdade para eles. Se você for para outros países, se você for ver outras etnias, também isso não vai ser verdade para eles hoje, em 2022. Mas para a nossa cultura, sim. Só que a nossa cultura é minoria. Nós somos a minoria da humanidade ainda. Estamos crescendo? Estamos. As projeções são que a maioria das sociedades se transformem em sociedades pós-industriais, e a maioria das sociedades já viraram sociedades industriais. Sim, a maioria já viraram sociedades industriais. A maior parte das pessoas já vivem em sociedades industriais. Uma porcentagem muito pequena das pessoas vivem em sociedades agrícolas. E a tendência é que todo mundo vire uma sociedade pós-industrial, e o trabalho intelectual, por conta da quarta revolução industrial, que é a revolução que a gente começou a viver exatamente agora na pandemia, que é a revolução das máquinas, né? Da inteligência artificial, A inteligência artificial. Então, é a substituição do trabalho por inteligência artificial. Então, a gente vai migrar para trabalhos cada vez mais intelectualizados, e o mundo vai migrar para isso. Então, a gente pode dizer que, para nós, brasileiros metropolitanos, sim, foi a última década mesmo, né? É a última galera. Mas eu acho também o seguinte, cara, e eu me sinto tiozão, né? Eu tô quase chegando nos 40, mas eu não cheguei nos 40 ainda. Eu não sei como vai ser quando eu tiver 50, mas eu já me sinto tiozão. E eu convivo com a galera mais nova, assim, e aí eu tento não ser aquele tiozão que fala que no meu tempo é bom, tá? Então, claro, essa parte da tela é óbvio, mas ao mesmo tempo você tem uma galera nova, cara, que tá usando isso pra estimular as pessoas a se movimentarem. É minoria? Mas tem, cara, tem. Então, ao mesmo tempo, existe esse movimento de resistência, e essa galera que tá fazendo um trabalho super legal. Inclusive, hoje eu tava com o Lucas, do Clã do Movimento, que eu treino com ele, né? E eu tava hoje lá com ele, e eu falei, cara, você tem uma mente, às vezes, pra pensar em comunicações, que eu tava falando esse negócio de ser tiozão, né? Às vezes eu não consigo, sabe? Pensar num jeito legal de falar para as pessoas se movimentarem que nem você faz, pensar numa coisa chamativa e tal. Então, e ele é bem mais novo do que eu, né?
Então eu acho que tem uma galera que usa bem. O Giuseppe, que estava aqui também, é um outro cara que eu acho que usa super bem e tal, né? Então a gente tem pessoas também que são bem mais novas, mas que sabem usar também isso, vamos dizer, para as pessoas se movimentarem, né? Então só cuidado com essa cisão de gerações, porque ninguém quer ser o tiozão chato que fala que na sua época é melhor, cara, tá? Então vamos... Não tô falando pro cara que me perguntou isso também, eu tô falando inclusive pra mim mesmo. Eu não quero ser esse cara. Mas você falou uma coisa interessante desses 2 exemplos que você deu, do Lucas e do Gil, que são pessoas novas que usam as vantagens do hoje, mas conhecendo a história que o corpo delas carregam, já parafraseando o título do livro do Daniel. Eu acho que aí é a fórmula mágica para não virar o tiozão ou a tiazona, sabe? Porque eu também às vezes me sinto nesse lugar, Pablo, mas... Tô ligado. Eu acho que quando a gente consegue juntar os benefícios dos mundos, desse entendimento, eu acho que aí tá a sacada. E é essa sacada que o seu conhecimento me ajudou a ter, assim, sabe? Como que você pode usufruir dessas vantagens do hoje também? Pô, querendo ou não, isso aqui só tá acontecendo porque a gente tem muita tecnologia envolvida. Sem dúvida. Mas também, quando eu sair daqui, eu vou ter atitudes mais compatíveis com meus ambientes familiares. Esse termo eu não conhecia, hein, Pablo? Então, eu sempre trazendo novidades. Mas você vai ler a segunda edição, você vai conhecer. Mas, eu acho que esse é o ponto, Edma. Então, a gente precisa... eu termino o livro falando disso, tá? Eu acho que a gente precisa pensar sobre isso. E eu acho que a gente precisa fazer o movimento ser sexy. Igual aquela música. Pensei na hora. É lógico, né, cara? É um atrator. É um atrator, é um estado atrator. Mas vamos ver se vocês entendem o que eu tô querendo dizer. Com certeza vocês já entenderam até o que eu tô querendo dizer. O que o Gil faz, o que o Lucas faz, é fazer o movimento ser sexy. Sim. Eles são novos, eles têm uma linguagem dinâmica, eles são lindos, os dois são lindões, entendeu? Então eles... Cara, é muito massa tu ver os caras, entendeu? Então, o que a gente vai fazer? Precisa ser hype, cara, precisa estar na moda. Então, essa é a construção. Eu não sei como fazer. Eu acho que vai ficar pra geração deles. Eu vou ser meio que talvez sei lá... Pra acompanhar primeiro, a gente vai ter que botar um botox. Não faço questão, assim, nada contra também como quem põe, mas assim, prefiro ser mais o mestre dos magos ali, né? E ficar atrás, assim, e falar, galera... Porque, cara, realmente eu não consigo às vezes pensar, né? Desse jeito... E como que o movimento vai ser sexy no TikTok? Eu não vi ninguém ainda. Minto, eu vi um cara que resolveu andar 6 meses de 4 apoios. Entendeu? É bizarro. Não tô falando pra vocês fazerem isso. Isso não foi sexy, mas assim, Pablo. Eu não sei se isso foi sexy. Atraente, vai. Mas chama atenção pras pessoas, porque o cara que vê um cara se movimentando às 6... Mas ele não fica o dia inteiro de 4 apoios. Ele começou fazendo 1 minuto, depois no dia seguinte ele fez 2 minutos e ele foi aumentando. E aí, mas um cara que vê um cara fazendo uma coisa bizarra dessa, fala, cara, vou andar de 4 apoios, sei lá, entendeu? Que faça isso uma vez por semana, ou tente, e se confronte com as limitações, e a partir disso ele fala, cara, não aguento nem descarregar peso no meu punho, ficou doendo, o que tá acontecendo? Cara, como assim, né? Então, sei lá, trazendo qualquer exemplo aqui, mas, entendeu? Quem vai ser o sexy do TikTok, E aí, esse tipo de coisa, eu acho que é a junção. Porque vira uma coisa meio cyberpunk, assim, sabe? É um cyberpunk ancestral, vamos dizer assim. Porque é uma parada meio que você traz... Porque eu sou isso, pra falar a verdade, cara. Eu curto... Vocês me conhecem, vocês ficam me zoando, inclusive, pelas minhas referências de cultura pop, né? Mas eu curto coisas assim, entendeu? Totalmente diferentes. Eu uso de tecnologia, mas ao mesmo tempo eu manjo da importância do brincar, do ficar sem tela, trago isso pra minha família. Então, eu também sou isso. É uma coisa que às vezes as pessoas, também quem não me conhece, acha que, sei lá, eu sou um primata que vive pendurado numa árvore o tempo inteiro, e, entendeu? Só desce pra fazer uma postagem no Instagram e volta. E não é isso, né? Essa, inclusive, é uma representação da falácia naturalista, né? Que não necessariamente tudo que os nossos ancestrais faziam é bom, saudável ou desejável. Que eu tenho até um subcapítulo inteiro para destrinchar isso. Inclusive falando exatamente disso que a gente está conversando aqui, que é essa coisa da sociedade hoje, né?
Pô, é isso que eu ia falar, ia trazer mais uma parte do livro, Pablo, que você diz que a gente vem acumulando conhecimento, tecnologia, linguagem escrita, a nossa cultura tem ficado mais complexa, mas você traz uma frase para a gente não se desconectar da nossa experiência acumulada pelos nossos ancestrais. Acho que é um pouco disso que a gente está falando, né? E aí, assim, isso extrapola o movimento, tá? Porque, de fato, assim, eu posso dizer um monte de coisa de movimento que eu aprendi com as minhas avós, meu avô. Vou até trazer uma que hoje caiu minha ficha. A minha avó agachava pra pegar coisa no chão, com o joelho esticado, fazendo aquela dobra, assim. E quando ela era viva, eu ainda tinha essa visão postural. Eu falava, vó, você vai arrebentar a tua coluna. Ela nunca teve dor nas costas, essa mulher, cara. Ela morreu com 87 anos. E ela nunca teve dor nas costas, entendeu? E eu lembro, o cara falava, vó, não, eu estou estudando fisioterapia. Não faça isso. Então, assim, cara, hoje eu seria muito mais, no mínimo, humilde. De olhar pra minha avó, que desde que eu nasci, entendeu? Fazia isso já, ela já agachava com esse joelho esticado, com essa dobra na coluna, e pra pegar as coisas no chão. Eu falava, cara, mas se ela faz isso há tanto tempo e ela não reclama de dor na coluna, ela até tinha uma dor, mas não era na coluna, viu? Ela tinha dor no pé e tal. E ela não tem dor na coluna, deve ter alguma coisa que ela tá fazendo que tá certo. Isso pro movimento tem muita coisa, tá? Que a gente pode trazer. Mas... Para a gente ter uma abordagem biopsicossocial, a gente precisa entender que as gerações elas não podem mais romper uma com a outra do jeito que a gente está rompendo. Na verdade, já rompeu. E tudo que a geração anterior faz é ruim, entendeu? Por quê, cara? Porque quando você faz isso, você mexe num sistema social, a meu ver, tá? Que ele foi testado e retestado por muito tempo. Então, quando chega uma geração nova, muito disruptiva, e a vida hoje, ela te permite ser individualista, e você rompe com a anterior, você mexeu num sistema social importante. Inclusive, no trecho que eu falo disso, é falando de criança, se eu não me engano. Se não for, também agora eu vou falar. Mas assim, porque para você deixar a criança fora da tela, é fácil? É muito mais fácil enfiar a criança na tela, cara. Muito mais. Porque quando ela tá fora da tela, primeiro... Aqui, boa parte do meu trabalho eu faço em casa. Então, eu tô aqui com os meus filhos direto. Eles estão toda hora. Por que você tem que trabalhar? Por que você não brinca com a gente e tal? E aí, eu vou administrando esse tipo de coisa. Porque é uma opção nossa, entendeu? Seria mais fácil meter eles lá na televisão e deixar eles lá. Ou até mesmo dar um tablet para cada um. Acabou meus problemas, né? Mas eu quero estimular isso, tédio. E eles demandam muito. Depois, se machucam, né? O tempo inteiro. E fazem besteira. Tá? Assim, toda semana tem umas 3 ou 4 coisas bizarras que eles fazem, um machucado novo. Ter filho que se movimenta dá trabalho. Tá, onde que eu quero chegar? A gente rompeu com um sistema de economia humana que ajudava a gente a cuidar, por exemplo, dos descendentes. Hoje teu descendente fica entregue a um professor, a uma babá, porque pai e mãe têm que trabalhar. Gente, não tô criticando, falando que mulher não tem que trabalhar, mãe não tem que trabalhar, nada disso, por favor. Mas até mesmo na minha época, quando a minha mãe saía para trabalhar, a avó estava mais próxima, o vô estava mais próximo, os tios estavam mais próximos. Então a gente tinha família perto e a gente podia ser criança. Hoje é difícil ser criança porque, no mínimo, exige com que você tenha um sistema de economia humana funcionante. E aí a gente rompeu. Cara, isso é uma viagem, assim, louca, mas assim, a gente foi rompendo com as tradições, não vou usar essa palavra tradição, mas com o sistema social, familiar, não só família de primeiro nível, mas até família estendida, amigos e tudo mais, por conta do trabalho e do modo de vida. E aí você complicou uma coisa, porque, cara, eu entendo o pai que chega cansado do trabalho, exausto, pegou o transporte público, a criança ficou o dia inteiro na escola, entendeu? Aí pega, leva a criança pra casa, chega a criança, quer a atenção dos pais, tá chorando, entendeu? Precisa ali daquela coisa, o pai tá exausto, não pode dar, coloca a criança na tela. Eu entendo. Eu entendo. Eu não entendi isso antes, tá? E até mesmo antes de ter filho, é muito mais fácil a gente julgar os outros do que, né? Então, também tem isso. Mas hoje eu entendo e eu acho que a gente precisa... Por isso que eu falei esse negócio do movimento sexy, sabe? Porque como você quer que uma mãe cansada chegue em casa, muitas vezes sozinha, sem um outro cuidador, 2 filhos, e vá se movimentar com a criança? Tem que ser sexy, cara. Sei lá que palavra, mas o movimento sexy vai grudar, vocês vão lembrar pra sempre. Eu não usei esse movimento sexy no livro, mas eu tava esperando pra usar isso. Não é à toa que essa música faz parte da nossa oficina de prescrição, exercício. Tem sempre essa música, sexy. Foi daí que veio, sabia?
Porque eu fiz oficina agora em O videozinho da senhorinha. E isso entrou na minha cabeça, cara, foi daí que veio. Entendi. Você vê, às vezes a gente não se apropria das coisas dos outros, que nem o negócio do Lieberman ali, se fosse dele. É uma coisa que entra na sua... Você faz parte de você e você usa, né? Foi na oficina. Foi daí que veio a ideia. É de ver aquele autor que fala, não foi ele que falou isso, não. Fui eu. Perfeito. Santurbano, estamos perto da hora, Pablo Santurbano. Afinal de contas, você acredita que a gente está 1h30 aqui? 1h20. Acredito, cara. Olha só. Caraca, você é incrível. Foi rápido, isso, né? Eu tava super ansioso. Pessoal, parece que a gente tinha muita pergunta, mas foram só 4. É impressionante. Eu quero pedir ajuda para o pessoal ajudar a divulgar, porque a gente decidiu fazer uma divulgação 100% orgânica, pessoal. Então, se você puder encaminhar para o máximo de profissionais de saúde, interessados, simpatizantes de saúde, você vai ajudar bastante a gente. Edma, para quem as pessoas deveriam encaminhar este livro? Encaminhar para todo mundo que tem um ancestral, Rafa Brandão. Se você tem um ancestral, você vai encaminhar para alguém que conhece que tem um ancestral. Isso é clássico do Toque da Saúde. Muito todo bom. O que você ia falar, Pablo? Não tinha me tocado, a gente fez tudo orgânico, né? E foi muito bem. Agora, gente, eu tenho uma surpresa. Eu tenho Pablo, também. O que é saúde pra você? Nossa. Você achou que não ia ter, né? As perguntas finais. A gente enganou ele, pessoal. A gente tirou do roteiro. Mandou benzaço. A gente tirou do roteiro. O pior que tinha uma que eu falei, se vocês me perguntarem, eu não vou saber. Mas eu nem vou pensar nela agora. Isso. O que é saúde pra você? Depois de reescrever um livro, de ser pai de 2 crianças, o que é saúde pra você? Adaptabilidade, resiliência. Eu acho que é isso. Eu acho que anteriormente, em outro talk da saúde, provavelmente eu devo ter falado cumprir o seu potencial biológico, o que é, de certo ponto, né? Mas hoje eu continuo achando isso. Mas eu acho que é cumprir o seu potencial biológico e se tornar resiliente às adversidades. Porque assim, todos esses contextos eu acho que me mostraram muito claramente, não só para mim, mas amigos, família, pacientes, acho que em geral mesmo, é que de fato nós somos bichos biopsicossociais, né? E aí você precisa estar meio que funcionante, mais equilibrando todos os pratos, assim, né? E aí eu acho que isso deixou muito claro para mim essa coisa da resiliência, sabe? De você ter robustez para lidar com as questões, assim, gerais que aparecem na sua vida, fisicamente, mentalmente, emocionalmente, tudo mais. Então eu acho que ter saúde é ser adaptável, cara, e se manter, ser resiliente, conseguir enfrentar as coisas mesmo e se machucar quando tem que se machucar, né? Acho que é isso. Legal. E uma experiência inesquecível. Olha, isso eu não falei ainda pra ninguém, assim, mas esse ano eu tava pensando muito nisso. E esse momento que eu passei com os meus filhos mais em casa, assim, pra mim, sabe, vai ficar marcado muito, cara. Espero que fique marcado na vida deles. Esses 2 anos, agora esse ano que a gente, né, tá saindo pra caramba, assim, de novo, né, e tá retomando as atividades, eu senti, sabe, essa diferença, assim. E ao mesmo tempo eu fiquei muito grato por ter passado por isso. Então, na minha vida hoje é o melhor momento da minha vida por conta disso, assim. Foram 2 anos acompanhando eles e junto. Pra mim isso é demais, assim. E, sei lá, a primeira edição saiu quando a Maia tava pra nascer, né? E essa agora tá chegando numa fase no qual eles estão mais independentes, mais parceiros. Estão participando mais fisicamente comigo. Eu tenho levado eles, por exemplo, para o parque. Enquanto eu me exercito, eles estão brincando. Então, assim, a gente tem feito brincadeiras físicas que antes não dava pra gente fazer. A gente tem conversado de coisas que antes a gente não conversava. Então, isso pra mim vai ficar marcado mesmo, assim. Talvez é o melhor momento, é o ápice da minha vida, assim. Esse momento que eu passei com eles. Que massa. E se você pudesse escolher uma pessoa para dar uma longa caminhada e perguntar tudo que você tiver vontade, quem seria e por quê? Só pode ser uma pessoa, não me venha com várias. Por quê? Semana passada eu entendi que meu avô foi um dos caras mais incríveis que eu tive a oportunidade de conhecer, cara. Semana passada? Semana passada. O que aconteceu de semana passada pra cá, Pablo? Eu entendi que ele foi um pai foda, um vô foda.
E eu tô nessa de ser um pai foda, entendeu? Legal. E eu entendi as paradas que ele passou. Um cara que veio da Espanha com 20 anos, e deixou a mulher e filho e... Entendeu? E fez a família aqui. Caraca, cara, assim... Um cara foda, chegou trabalhando de sapateiro, aquelas histórias, né? E aí eu entendi semana passada. Eu escrevi o nome, eu tava tomando banho, assim, eu escrevi o nome do meu avô, cara, assim, no banheiro, assim. E aí eu tava tentando entender que era um cara foda, assim, na minha vida, um cara foda, um pai foda, né? E aí eu entendi que foi ele, eu fiz um cálculo matemático, assim, praticamente, assim, no banheiro, tomando banho. E aí eu escrevi, e o nome do meu avô era muito peculiar, então, já que eu tô falando dele aqui, eu vou falar o nome dele, que é Aniceto. Aniceto. Grande Aniceto. Boa. E uma habilidade, você que gosta de o mundo nerd, um superpoder, se você pudesse ter um superpoder, cara. Qual você teria e por quê? Superpoder, cara, tu me pegou muito. Se fosse uma habilidade, eu até ia falar, mas assim... Pode ser habilidade, então. Não, mas um desafio, um um desafio, cara. Eu vou ter que escolher um superpoder aqui. Cara, eu queria ter um superpoder de regeneração, tá? De regeneração. Caraca, eu nunca imaginaria isso. Tu queria ser o quê? Tipo do Wolverine. E doenças e tudo mais, tá? Mas eu queria poder morrer. O Wolverine pode morrer também. Isso que eu ia perguntar. Tem a ver com imortalidade, então não? Não, eu quero queria morrer. ser o Edward do Crepúsculo. Desculpa, isso não faz parte da minha cultura pop. O Wolverine, cara. Wolverine. Mas por quê? Tô curiosa. Porque... eu vou te explicar a minha motivação, tá? Porque eu ia conseguir viver, sei lá, até uns 100 anos, muito bem autônomo, com a capacidade física, com saúde, mas eu ia poder morrer. O Wolverine, ele pode ser morto. E aí, ele não é imortal, entendeu? Então, eu queria viver muito bem. Eu tenho até um modo de chegar lá, né? Que eu tô tentando. Inclusive, esse ano é o meu ano de retomada mesmo do meu projeto Pablo 140 anos. Mas eu queria viver muito e bem. Eu não quero viver só muito. Eu não quero viver pra sempre, porque a vida não pode durar pra sempre, ela precisa acabar. Eu não quero só viver muito, porque eu posso viver, sei lá, até 140 anos vivendo 60 anos muito mal, cara, eu não quero. Mas, entendeu? Então eu queria ter um poder de regeneração. Gente, não, super entendi. Inclusive, semana que vem, galera que tá aqui... A Rafa vai fazer 100, Pablo 140. Ou seja, você é a primeira a morrer do trio, vocês sabem, né? Ele vai no meu aniversário de 100 anos. Pablo vai. Tamo junto. Foi ótimo o nosso papo, a gente não tinha dúvidas que acrescentaria muito a galera que tá ouvindo, até pra gente que tá acostumado a te ouvir, né? Falava com você quase 24 horas. Sempre é uma novidade, ele sempre tem uma palavra nova, Fala com ele, sonha com ele, faz tudo, mas ainda assim, a gente tem coisa nova pra levar. Ele sabe vender muito bem esse livro. Sempre tem uma palavra nova. Eu agradeço demais. Aí eu gostei muito da nossa conversa. Eu tava super nervoso e achei que foi muito boa, cara. Muito boa mesmo. Eu gostei, fiquei contente. Espero que as pessoas gostem também. Também, mas a galera tá ansiosa com certeza para saber do seu livro. Por favor, Pablo, onde é que a gente encontra esse livro? Bom, você encontra ele com certeza em santurbano.com.br, que é o meu sobrenome, santurbano.com.br. Legal. Aí você vai direto para um site lá e ele vai te mandar para o melhor lugar para você comprar o livro, tá? Bacana, galera. Então, clica aqui se você tá vendo pelo Spotify ou pelo YouTube, tem um link aqui direto. Clica que vai te direcionar pro site dele. Foi ótimo, Edma. Pra quem a galera vai compartilhar esse episódio aí? Por favor, ajude a gente. Essa divulgação tá sendo super orgânica, então você encaminha, compartilha para todo mundo que tem algum ancestral. Então você compartilha esse episódio e faça chegar esse conteúdo e esse livro. Apresentei alguém com esse livro, vai lá. Essa pessoa vai gostar, vai agradecer. Com certeza. Valeu. Eu achei você foi muito boa, Edma, presentear, é verdade. Obrigada, A gente Rafa. tá carente de presentear 137 episódios, 140, sei lá qual é esse número. Primeiro elogio que eu recebo. Afe Maria, tá carente. Então valeu, galera. A gente se vê. É hora de terminar. Beijo, tchau, até a próxima. Até a próxima.